nessa noite que eu quero chamar aqui uma amiga, minha best friend, a pastora Valéria. Pastora Valéria, ela pastoreia ali a Iboeste. Cadê a Iboeste? Juntamente com o pastor Gênison, podem trazer aqui a mesinha para ela. E ela quer compartilhar conosco uma palavra que veio do coração de Deus para nós. E eu falo com ela que é um privilégio, porque eu queria que vocês, a nossa família, conhecessem a minha amiga. Minha amiga maravilhosa. Fique à vontade, pastora. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Gente, depois dos 40 e alguns anos a mais, eu já não enxergo tão bem, não trago óculos, né? Então vou ficar assim, será que eu já falei isso? Será que eu não falei? Que privilégio estar aqui, né? E que privilégio comemorar mais um ano da Igreja Batista do Amor e agora no centro, pelo 3º ano. E tantos rostos, né, novos assim para mim, para minha família. Que nós estamos lá no setor oeste, nós somos do faroeste, nós estamos do outro lado. E olha que aquele lado também é uma bênção, né? Tem muitos aqui do oeste, o Senhor nos plantou ali. E já vão fazer agora 4 anos, então daqui uns dias nós temos aniversário lá também, em julho, em nome de Jesus. Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim trazer uma palavra para a igreja. E com muito temor, com muito tremor, no meu corpo tremendo mesmo, eu gostaria de compartilhar um versículo com a igreja. Então, quem puder, abra sua Bíblia, né, ou ligue aí o seu celular, busque em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 15. Eu acho que vão ser 2 versículos, eu vou estender ao 16 também. O Senhor tem ministrado ele também de uma forma poderosa e eu vou citá-lo. Amém? Amém ou amém? Amém. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Esse é o verso 15. Eu vou repetir. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Meus irmãos, aqui a gente vê Paulo escrevendo, né, uma carta a Corinto. E a esses irmãos que Paulo escrevendo, a gente vê a demonstração de Paulo como pai. E como pai celestial que cuida tanto de nós, nós temos o favor dele. Assim também eu vejo, né, no verso 16, Paulo falando com eles, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo se espelhava sempre no Senhor. E Paulo, como se espelhando no Senhor, que é um pai cuidadoso, zeloso, Paulo também desejava ser assim. Cuidadoso, zeloso, dedicado, insistente, de repreender também, porque aquele que repreende é aquele que ama, aquele que cuida. E Paulo tinha essas características, nós vemos nas cartas de Paulo. Não é novidade para nenhum de nós. O cuidado que ele tinha com esses irmãos, Timóteo, que ele chamava de filho. E aqui não era diferente, né? Com esse coração de paizão. Hoje nós, né, o Senhor ministra a palavra e ministra em nós primeiro, né? E aí, já tinha sido ministrada por essa palavra, mas não tinha compartilhado com meu esposo. E na hora do almoço, uma criança de 4 anos e uma criança de 10, são os nossos 2 filhos. O de 4 simplesmente resolveu largar a comida e fazendo bagunça com aquilo ali, me irritou e eu falei assim, eu não te ajudo mais. Aí o Gênison não sabia da minha palavra.
E nós estávamos assim, de frente, ele, por que você falou isso? E eu achando que ele estava me perguntando de alguma coisa que a gente tinha conversado antes, não da minha repreensão com a criança, né, com Israel. Aí eu fui justificar ele, não, por que você falou isso com Israel? Não vou te ajudar mais. Aí eu, porque ele não está obedecendo, não está fazendo o que eu... E eu já nervosa, né? Não está obedecendo, não está fazendo o que eu estou mandando. Né? Porque mãe manda, pai manda. Você quer que o menino obedeça? Não é, Bernardo? A mamãe fala e quer que obedece. Aí o Gênison me deu essa marretada, né? Eu falei, nossa, mas peraí, deixa eu lembrar do meu esboço. Paulo. Falei, Jesus amado, e agora? O que eu faço? Rapidamente, né? A gente é como o filho pródigo, cai em si. Lógico, né? Eu já fui logo ajudá-lo. Eu iria ajudá-lo sem essa repreensão do meu esposo vindo de Deus. Mas foi até mais rápido do que a minha própria decisão. E por que eu comento isso? Porque muitas vezes nós que somos seres humanos, né? Somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós queremos que seja do nosso jeito, na mesma hora, da forma como a gente explicou. Mas é filho. Você vai falar ainda mais uma segunda vez, mais uma terceira, mais uma quarta, mais uma quinta. Entende a expressão? Às vezes você vai falar 1000 vezes a mesma coisa, mas você vai falar. Porque quem ama corrige, quem ama cuida. O pai não abandona o seu filho, ele não vai deixar a mercê. Israel tem 4 anos, eu ia ficar emburrada com ele? Não justifica. Era só aquele momento de estresse que você fala assim, por que não fez do jeito que eu falei? Mas o meu papel de mãe é repetir quantas vezes necessárias for. Quantas vezes necessário for. E aqui nós vemos Paulo falando isso à igreja de Corinto. Olha, vocês estão cheios de tutores. Tem algumas versões que falam de preceptores. É o pai Dagogo. O pai Dagogo, ele era o escravo que cuidava da criança, do filho do seu senhor. Não é, pastor Ricardo? 2015 o senhor pregou sobre isso. Estava marcado na minha Bíblia. E ele cuidava. Mas ele cuidava de assuntos físicos daquela criança. E também ele encaminhava até o mestre, para que ele aprendesse. Então o pai Dagogo, ele não era aquele que realmente ensinava, que sentava, que orientava. Ele era aquele que conduzia. E aí Paulo se refere a esse momento de tutores nesse sentido de conduzir. Então nós temos muitos tutores. Mas no versículo nós lemos, vocês não têm muitos pais. Há uma diferença muito grande do papel do pai nessa explicação de Paulo para eles. E quando Paulo informa isso a eles, ele ainda segue dizendo, eu gerei vocês. Eu gerei vocês. O gerar aqui é ensino, é unção, é derramar. O gerar, ele acontece através do evangelho, através da palavra. Muitos vão subir aqui em cima e trazer uma palavra como hoje, a minha. Mas o gerar em vocês, o imposição de mãos, o encher vocês, Iba Centro, vem desse casal. O pai, aqueles que foram colocados nessa igreja, eles vêm com esse poder do céu para ser derramado. Nós, eu, pastor Gênison, pastor Douglas, pastora Deise, nós temos um pastoreio. Nós também temos quem impõe as mãos sobre nós, nossos pastores estão aqui. Eles são os nossos pais espirituais. E Paulo está falando com eles
na sequência, no verso 16, para eles serem o quê? Meus imitadores. Imitem os pastores de vocês. Aonde o pastor Douglas pisar, pisa também. Aonde a pastora Deise virar, vira também. Não só de acompanhar, porque quem acompanha é multidão, mas sejam discípulos do Senhor. Que vocês estarão imitando os pastores de vocês que imitam a Cristo. E vocês serão conduzidos a um local que? Seguro. A um local seguro. Eu entendo que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. O exemplo, né, já tem um ditado que ele arrasta, não é? Ele não é a única forma de ensinar, ou a melhor, ele é a forma eficaz de ensinar. Quantos têm filhos sabem disso? Você pode até falar algo, mas aquilo que você faz é aquilo que eles vão nos imitar. Eles vão nos seguir. E quando Paulo fala, né, com essa certeza, olha, vem cá, podem me imitar. Eu sei que essa palavra também, além dela trazer algo para nós como igreja, como ovelha, como a pastora Ana Cláudia falou, nós somos ovelhas do Senhor. Eu sei que ela também traz uma responsabilidade muito grande para nós que somos pastores, assim como os pastores aqui, né, o pastor Douglas e a pastora Deise. Porque, meus irmãos, imitar não é fácil. Imitar talvez não seja tão simples. Mas a nossa conduta enquanto cristão é imitar o Senhor. É seguir a palavra do Senhor. Teve dúvida? Espera aí. Consulta as escrituras. Busque o seu líder. Busque os seus pastores. Mas não fique perambulando. Não fique titubeando, achando que pode ser dúvida. Busque ajuda. E a nossa igreja tem um privilégio de ser igreja como Atos. Em casas. As nossas células. É a igreja primitiva. Isso faz toda a diferença. Porque ninguém anda sozinho, a não ser que escolha andar sozinho. Eu gostaria de chamar os pastores aqui, pastor Douglas, pastora Deise. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé para orar por eles. Eu amo a vida deles também. A pastora Deise é mais nova do que eu, mas é como se fosse uma irmã. E às vezes eu falo assim, nossa, como eu gostaria que ela fosse minha filha. Pastor Douglas, não é a idade do pastor Gênison, meu esposo, mas nasceram no mesmo dia, a gente aproveita para comemorar tudo junto. Pastora Deise, nós somos consagradas juntas, pastoras, pastor Douglas e o meu esposo juntos também. Então nós temos algumas, né, algumas coisas semelhantes. Mas eu tenho certeza que não é isso que nos une. O que nos une é o caráter deles, o amor, a gente vê a simplicidade, a humildade neles, o querer avançar. Eu não sei quantos de vocês conhecem os pastores de vocês na íntegra, na intimidade. Não sei quantos de vocês conhecem os nossos pastores, Ricardo e pastora Ana Cláudia, na intimidade, na íntegra. Eu não sei quantos de vocês me conhecem o meu esposo. Mas eu não vou falar de mim, do meu esposo, mas eu quero falar desses 4. Vem cá, pastores, por favor. Meu bem, vem cá para a gente chorar também. O pastor Ricardo, a pastora Ana Cláudia. Eu não vou julgar em causa própria, mas eu vou falar deles para vocês. Eu sou crente há 22 anos.
Eu só estive em uma igreja. Quando eu me casei, eu fui para Lagoinha, em Belo Horizonte, porque meu esposo estava morando lá. Nós nos casamos aqui, eu fui para lá. Da Lagoinha nós viemos para Uberlândia e nós conhecemos esse casal. E desde então nós andamos juntos. Esses dois abençoados vêm de Belo Horizonte também. Olha que povo, vem lá da capital, gente, eles são muito chique. E nós estamos aqui no interiorzão. Mas eu digo para vocês, desde o primeiro momento que eu pisei na igreja, que não era Igreja Batista do Amor ainda, até o dia de hoje, e até quando Jesus voltar, eu tenho uma aliança com eles. Mas eu falo para vocês, a integridade, a caráter. Quando Keiner orou, pedindo inteligência para os administradores, mas não inteligência dessa terra, inteligência que vem do alto. Eu me lembrei disso. Faz toda a diferença estarmos num lugar idôneo, sem mácula, transparente. Eu não sei para você, mas para mim faz toda a diferença. E eu confio plenamente neles. Eles são os meus pastores. Nós estamos ombreando juntos aqui também. E eu gostaria que você orasse por eles. Assim como os nossos pastores também vão orar. Declarando sobre eles a fortaleza, o poder, a graça. Lembram que a descida do Espírito Santo seria para poder, para ousadia, para intrepidez. Declare isso sobre os seus pastores. A ousadia, a intrepidez, a criatividade que vem do Senhor seja sobre eles. Que eles venham avançar como esse último hino. A igreja do Senhor não vai parar, mas ela vai avançar. Eu creio nisso, você crê também? Amém? Então vamos orar por eles, porque sobre a vida deles, desse altar, vai derramar sobre a vida de cada ovelha aqui. Nós somos privilegiados por estarmos aqui. Senhor, nós te agradecemos tanto, Senhor, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos comemorando o 3º ano da Igreja Batista do Amor no Centro. Mas nós clamamos ao Senhor, Pai. Venha sobre o pastor Douglas e sobre a pastora Deise, unção, Senhor. Ó Deus, venha revesti-los de poder, de graça, de autoridade. Traga a eles, ó Pai, a inteligência emocional, física, Senhor, o aprender, a facilidade, Senhor, a criatividade, ó Pai, de exercer tudo aquilo que é necessário para a obra do Senhor. Completa a tua boa obra, Senhor, trazendo a eles, ó Deus, a saúde física, Pai, sobre o corpo deles, a juventude, a jovialidade, para prosseguirem cada vez mais aonde o Senhor desejar. Pai, sobre a mente deles, Pai, venha blindá-los, ó Deus, com aquilo que vem do céu, mas que sobre a mente deles, ó Pai, nenhuma falácia, nenhuma palavra torpe, Senhor, venha entrar nos ouvidos, muito menos permanecer no coração. Nós declaramos eles saudáveis, Pai, guias abençoados deste lugar, saudáveis, cheios de vigor, para prosseguir e irem até os confins da terra, onde o Senhor os levar. Eles serão, como o salmista diz, Pai, certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Ah, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Douglas e a pastora Deise, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem se assentar. E eu vou tentar falar. Glória a Deus por tudo isso. Eu entendo que não há privilégio maior do que servir o corpo de Cristo. Desde o dia em que eu deixei a polícia militar,
eu achei que eu teria mais tempo livre. Mas o nível do meu tempo livre está cada vez mais baixo. Em contrapartida, a realização está cada vez mais alta. Não tem nada melhor do que isso. E vamos tentar contar um pouquinho de história para a igreja, onde tudo começou. Será que a gente vai conseguir resumir isso de uma maneira... Dá para colocar lá as nossas fotinhas, bem gente? objetiva, principalmente para aqueles que chegaram recentemente. Nós queremos repartir aqui, ainda que de uma maneira objetiva, como foi que tudo começou nessa ideia de plantação da Igreja Batista do Amor no setor centro. Pode apagar essas luzinhas aqui da frente, só essas, aí fica melhor. Isso. Então vamos lá, gente. Eu fiz uma colinha, fiquei toda inspirada. Então, no dia... Pode apagar. Essa daqui, está escrito o palco. Isso. Isso. No dia 15 de janeiro, vou ficar aqui de lado também, de 2020, nasceu a nossa primeira célula, Link House, liderada por nós mesmos ali na rua Tiradentes, 433, no bairro Fundinho. Essa era a nossa célula, tínhamos visitantes. Olha lá o Rodrigo, novinho. Fernanda, Thalita, Olive, bebê. Tem alguém aqui essa noite que estava nessa célula? Levanta a mão aí, ó. Olha só. Aê, aí, ó, ela, Max, Nayara. A célula, então, ela nasceu ali nessa casa. Ela foi crescendo. A igreja tomando forma e nós decidimos iniciar os cultos dominicais na casa. Espera aí só um pouquinho, volta lá. Mas para isso nós precisávamos de espaço, então nós começamos a quebrar aí os muros, né? Conversamos lá com o proprietário. Lembrando que essa casa ficava ali na rua Tiradentes, 433, no bairro Fundinho. Começamos a célula no mês de janeiro e em março decidimos inaugurar o culto, né? Mas para isso nós tínhamos uma sala de estar, uma sala de jantar e uma copa e resolvemos derrubar as paredes para ganhar espaço. Aí os irmãos, ó. Olha lá, Valdinei, sei lá, ó. Ei, Valdinei está presente na obra e no almoço. Olha lá o Anderson, todo mundo. Nosso primeiro púlpito, a mesinha, a gente pintou ela. Então, a igreja ela foi tomando forma. E nós fomos estruturando. Ali, ó, já esse cenário aqui, sem as paredes. Aí essa cadeirinha de madeirinha era de lá, olha. Essa daí era a nossa Iba House. Então, nós iniciamos os nossos cultos ali no dia 7 de março, né? Isso foi numa sábado. Tarde inteira. Peraí, só one moment. Uma tarde inteira de ministrações. Foi muito gostoso ali no sábado. E no domingo, no dia 8 de março, nós tivemos nosso primeiro culto dominical. E nós tivemos 8 pessoas presentes. Então, e aí, para o que nós aconteceu? Foi uma festa, né? Para nós foi uma inauguração festa. do culto, aquela alegria, eu estava que nem menino com doce na mão, vibrando, né? E aí, se passaram, creio que 1 ou 2 semanas, o que é que nós tivemos? Pandemia, né? Aquele balde de água fria para quem estava soltando foguete. E aí, nós tivemos um tempo online, né? Culto online, você ficou bonita aí. Na casa. Ai, gente. Vou pôr num pôster, num porta-retrato. Então, nós ficamos um bom tempo fazendo aí o culto online, transmitindo online, as nossas células online. E também nós começamos a nossa Iba Kids. E ali, pode passar. E a nossa Iba Kids, aqui. Peraí. A Iba Kids está depois ou antes? Passa mais um. Isso. A nossa Iba Kids eram as nossas filhas. Olha elas orando. Né? Então, assim, aí, Sarinha. E ali as tias já com excelência dentro daquilo que nós tínhamos ali. Agora pode voltar só um pouquinho, porque após o período online, houve uma liberação das autoridades e nós voltamos a nos reunir presencialmente, agora com espaçamento, né? Com distanciamento. E esse era o nosso dispositivo. Contudo, Deus foi tão gracioso que em pouco tempo nós tivemos que
inaugurar um segundo culto. E na casa tinha toda uma logística, né? Porque o primeiro culto era de 18 horas às 19h30. O segundo, 19h30 às 9h. Então o Diogo vai lembrar, e a Jaque, a logística. O pessoal que chegava para o primeiro culto, entrava na porta da sala, e quando o culto acabava, saía pela porta da garagem. Porque o pessoal do segundo culto estava chegando já, então tinha todo esse cuidado. Toda uma logística. Aqui, ó, os voluntários. Aventura, né? Volta lá naquela foto. Aqui o Diogo, os voluntários sofriam, porque estava com máscara, luva, álcool em gel, o negócio era bem equipado, né? E volta lá nos meus kids. Então estávamos ali, mas nós orávamos por criança. E o Senhor foi enviando, e hoje nós temos um rebanho lindo ali de crianças. Glória a Deus. E a casa, mesmo em meio à pandemia, ela foi tomando forma. O Senhor foi acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Pode passar. E nós precisávamos mudar, porque aquele lugar já não estava ali suportando os amorosos. E o Senhor preparou esse imóvel aqui, com essa mesma estrutura, porque na casa ela tinha uma estrutura bem aconchegante, né? Muito aconchegante. E aí o Senhor aprova esse prédio, né, Fernanda? Estava conversando com a Fernanda, falei assim, vamos lá comigo agora. Nós viemos aqui, olhamos esse prédio, foi um presente de Deus. Então nós fizemos a transição e comemoramos o nosso aniversário de 1 ano aqui já nesse prédio. Mas estávamos online num ano, né? E para nós foi um milagre. Como igreja, nós experimentamos isso, porque as cadeiras que tínhamos eram as da casa, serviram para esse novo contexto. O equipamento de som que nós tínhamos era o da casa, inclusive é o que nós usamos até hoje. Até a fiação do som, que antigamente aqui era uma padaria, eles deixaram para a gente, então o gasto foi mínimo. Eu recebi uma ligação de um pastor de Belo Horizonte falando assim, me passa o contato do seu arquiteto. Falei, você não sabe de nada. Sabe de nada. E aos poucos, né, o Senhor ia acrescentando, pode passar. E a nossa casa, ela foi se enchendo. E agora, no dia 2 de abril, nós iremos inaugurar o nosso primeiro culto da manhã. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos avançar, nós vamos crescer para a glória do Senhor ainda mais. E se o culto da manhã ficar cheio desse jeito, a gente quebra essas paredes, aluga um outro imóvel para as crianças, fazemos a igreja da criança. E se ainda não der, o Senhor vai preparar um imóvel, nossa cara aqui no centro, e nós vamos avançar até Jesus voltar, amém? Então nós podemos declarar, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E gratidão ao Senhor, porque o Senhor, Ele escreveu uma linda história. E essa história, ela não terminou. Ela vai continuar e nós iremos viver coisas sobrenaturais. Coisas ainda que nem imaginamos. E nós vamos avançar para a glória de Deus. Amém? Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor com gratidão por tudo que Ele fez até aqui, nesses 3 anos de Iba Centro? Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, com muita alegria, queria chamar aqui meu amigo, irmão em Cristo, pastor Gênison Fernandes. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Gênison. Glória a Deus. Eu acho que a tradução daquilo que nós estamos sentindo pode ser adequadamente anunciada com o Salmo 126. Que diz que nós estamos como quem sonha, nossa boca se enche de risos, nossos lábios de júbilo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Pastor Gênison é um grande amigo, uma pessoa especial na minha vida, não apenas porque fazemos aniversário no mesmo dia, nasceu no dia mais bonito do ano, mas é um amigo querido, um amigo leal. Nós temos aí já uma boa caminhada e eu creio que nós vamos juntos, em unidade, desfrutar de muita coisa boa que vem pela frente. Amém, pastor? Amém. Eu estou sonhando, você tem sonhado, pastor Ricardo também, já com Iba Sul, Iba Norte, Iba Havaí, Iba Londres, e não tem...
chegaremos lá. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique à vontade. Está em casa. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? É um privilégio muito grande nós estarmos aqui. Que alegria poder participar. E que alegria, e como é bom nós estarmos onde Deus está, amém? Você consegue sentir a presença de Deus aqui nesse lugar? O ambiente onde Deus se faz presente é perceptível, é palpável. E é algo maravilhoso. E nós estamos aqui para comemorar os 3 anos da IBA Centro. E eu tenho aprendido isso, irmãos. Aonde Deus está, o ambiente é mudado, é transformado, vidas são tocadas. E não há nada melhor do que isso, amém? E no aniversário se inicia o quê? Um novo ciclo sobre as nossas vidas, amém? E sobre a vida da Igreja Batista do Amor no setor oeste, nós cremos também que um novo ciclo está se iniciando, 3 anos. E isso é muito bom, porque todas as vezes que nós temos essa oportunidade de celebrar, isso alegra não apenas o nosso coração, mas alegra o coração de Deus, porque é algo que não nasceu da mente humana. Não nasceu porque simplesmente algumas pessoas lá atrás resolveram se ajuntar e vamos começar algo. Não. Foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, amém? E por falar em aniversário, nada melhor do que nós começarmos com a primeira igreja, quando tudo começou. E a palavra que Deus trouxe muito forte no meu coração, eu estava compartilhando com a pastora Valéria, ela me perguntando, e aí, o que você vai ministrar? E eu perguntando para ela o que você vai ministrar, e Deus falando. Mas veio muito forte ontem, quando eu estava estudando com o meu filho. Semana que vem ele tem prova de história. E lá em casa eu que sento com ele para estudar. E nós estávamos vendo, eu já estava com a palavra no meu coração, e quando eu comecei a estudar com ele a história, Deus confirmou no meu coração a palavra. Então, para nós compreendermos a história, para nós compreendermos o hoje, e nós prospectarmos o futuro, nós precisamos aprender com a história, amém? Eu quero te convidar comigo a abrir nessa noite o que está registrado lá em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2. No calendário da igreja, Pentecostes foi o nascimento da igreja. Então foi algo que foi instituído pelo próprio Deus. E Deus então ele estabelece essa igreja que nós vamos ler. E nós vamos ver que ali naquele momento nasceu uma família da fé. Diga assim, família da fé. Mas essa família da fé, ela tinha um propósito divino. Amém? Nós estamos aqui hoje para sermos abençoados. Nós estamos aqui hoje para nos relacionarmos, para fazermos também amizade. Mas guarde isso no seu coração. A igreja, quando surgiu, e hoje não é diferente, ela tem um propósito divino, amém? E esse propósito está registrado aqui. Atos capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o versículo 18, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso?
Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu quero orar por um instante. Pai, foi lida a tua palavra, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar uma vez mais conosco, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, conduza essa palavra, essa ministração, e que ela possa gerar fruto no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço, ó Deus, mais uma vez por esse privilégio que temos de estarmos aqui reunidos no teu maravilhoso nome, Senhor. A razão é o Senhor, ó Pai. Por isso, nós te somos gratos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aqui nós estamos diante dessa igreja que surge no dia de Pentecostes. E para nós entendermos o que nós temos vivido hoje e aquilo que nós precisamos sonhar, prospectar para os próximos anos, pastor Douglas disse, e que venha a Iba Sul, que venha a Iba Norte, todas as igrejas que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a sua igreja. Então nós precisamos olhar para o passado. E olhar para o passado, nós vamos ver que essa igreja, eles estavam todos ali reunidos. Eles estavam reunidos justamente para cumprir um propósito, para cumprir algo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus pediu para eles. E a palavra diz que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, falou com eles: olha, vocês precisam ficar reunidos aqui. E é isso que acontece. Então eles estavam reunidos festejando algo que era comum à igreja daquela época. Eles festejavam. E ali eles estavam reunidos e de repente acontece algo. Veio um vento, diga assim, um vento. E esse vento, ele foi algo poderoso. Então o Espírito Santo, ele é associado a um vento aqui. E esse vento não é a única vez que é mencionado. Nós vamos ver o próprio Senhor dizendo, lá em João 3,8 diz que o vento sopra onde quer. Você ouve o seu som, mas não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Você é nascido do Espírito. Então assim nós temos visto. Então o Espírito Santo é como um vento, é uma força poderosa. E nós só conseguimos ter essa noção quando nós às vezes vemos aquele vento vindo e arrancando às vezes um telhado. Essa semana nós fomos visitar um local onde nós estávamos projetando em fazer mais um encontro com Deus. Estávamos olhando, eu ali, pastor Ricardo, e nós chegamos lá, tinha uma árvore imensa que estava no chão, porque o vento derrubou aquela árvore. Então foi essa experiência que essas pessoas tiveram, um vento poderoso que veio sobre aquelas pessoas. E assim é o Espírito Santo sobre nós, amém? O Espírito Santo, ele é poderoso, ele é uma pessoa que vem para nos capacitar, para capacitar a igreja para aquilo que Deus estava projetando para ela. E é até interessante que todos que estavam ali ouviram, amém? Então também nós descobrimos que o Espírito Santo, além de ser como um vento, ele veio como um fogo. E esse fogo, ele foi o quê? Visível. Além de ouvirem, eles viram. Além de nós ouvirmos o testemunho das pessoas que estão sendo alcançadas, estão sendo impactadas aqui na Iba Centro, nós temos visto aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio, amém? É algo poderoso. Então só foi possível por causa do Espírito Santo. O pastor Douglas, mas a pastora Daisy, ou qualquer outro, só consegue caminhar, só consegue cuidar de pessoas porque o Espírito Santo nos foi dado. Você foi enviado para essa igreja com um propósito estabelecido pelo próprio Deus.
Eu quero deixar isso muito claro. Eu sei que essa palavra você já pode ter ouvido ela diversas vezes. O próprio pastor Douglas aqui já ministrou sobre o Espírito Santo. Mas nós precisamos ter esse entendimento lá da primeira igreja quando ela nasceu. Muitas vezes pessoas estão limitando, muitas vezes pessoas estão se vendo assim, incapacitadas para cuidar de outros. Muitas vezes pessoas estão olhando para suas mãos e estão falando: eu não consigo, eu não dou conta, eu sou limitado. Esse negócio de liderar célula, essa coisa de cuidar de gente, isso não é para mim. Queridos, mas só é possível através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo já foi derramado, amém? O Espírito Santo foi declarado, já foi lançado lá em Pentecostes. Então você não está só. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o fogo é algo que tem um significado muito grande. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Êxodo, a pastora Ana falou aqui a respeito de Moisés. Nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 3, que quando ali na sarça ardente Moisés estava ali falando com Deus, era o quê? Era a presença de Deus. Então o fogo simboliza a presença de Deus. Nós podemos ver também no Êxodo capítulo 13, quando o povo de Deus estava sendo guiado ali no deserto, nós vamos ver que o povo de Deus também estava sendo guiado por aquela nuvem, e ali era o quê? A presença de Deus. Nós vamos ver também em Êxodo 19, 24, ali no Monte Sinai, o monte em chamas ali, queimando, chamegando, representando mais uma vez o quê? A presença de Deus. Então a presença de Deus estava entre eles, estava entre a igreja, amém? E a presença de Deus está aqui nesse lugar, amém? E a presença de Deus, ela não está simplesmente aqui nesse local, nesse templo bonito, nesse prédio bonito. Naquele tempo, a presença de Deus, ela vinha e se manifestava por tempo determinado. Mas depois de Pentecostes, não. O Espírito Santo, ele vem e passa a habitar dentro dos nossos corações. Então agora, não é simplesmente temporário, aliás, mas é algo permanente. Então o Espírito Santo, ele vem e permanece, amém? E assim nós vamos vendo que essa igreja, ela é capacitada. Então essas pessoas que ali estavam, eles viram aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas, a ponto das pessoas serem tocadas. Então aquela igreja primitiva que nasceu naquele dia, foi através do Espírito Santo que eles foram conduzidos e motivados a sair e a conquistar as pessoas, os gentios, amém? E nós como igreja também somos chamados a isso, somos chamados a ir, a avançar. E aqui, se nós contarmos aqui rapidamente, nós vamos ver pelo menos 14 nações que estavam ali reunidos naquele dia. E eles começaram a falar na língua daquelas pessoas. Não apenas línguas estranhas, mas eles começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam presentes. Então ali alguns começaram a falar em romano, outros começaram a falar em grego, outros começaram a falar na língua local ali. Tudo isso com um propósito. Eu quero compartilhar aqui com vocês, quando o pastor Douglas disse ali, às vezes, para enviar lá para o Havaí, né, pastor Douglas? Para enviar lá para Londres, para enviar lá para a África, nós precisamos falar a língua local, amém, queridos? E às vezes, Deus tem colocado já no coração aqui de algumas pessoas, pastor Douglas, pessoas às vezes que estão com esse coração queimando, às vezes para serem enviados para as nações. E para nós sermos enviados para as nações, nós precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, amém? E foi justamente isso que aconteceu ali naquele local. As pessoas foram capacitadas, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, queridos, quando nós estamos num momento, num ambiente profético como esse, aniversário, quando nós estamos numa reunião como essa, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, é o momento para nós vivermos o quê? O milagre, o extraordinário de Deus. Naquele primeiro momento a igreja poderia, aliás, não era nem igreja, né? As pessoas poderiam estar o quê? Com medo, abatidas. Nós cantamos aqui. Poderiam estar ali, sabe? Meu Deus, e aí o que vem pela frente? Mas eles não se amedrontaram.
Sabe por quê? Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, amém? Nós não andamos naquilo que simplesmente nós estamos vendo, mas nós andamos debaixo daquilo que Deus tem para nós. Então você, cada um de nós aqui, você, Igreja Batista do Amor Centro, vocês, todos nós, vamos viver grandes coisas nesse novo ciclo que está iniciando, amém? Então se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida. Se prepare, que o que eu falo é abrir o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer usar. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer projetar na sua vida. Então no passado nós vemos essa igreja nascendo e surgindo. E agora para o presente e para o futuro. Então nós vamos ver Deus também projetando essa igreja para o presente e para o futuro que chegou até nós. Nós vamos ver então essa igreja com uma presença. As pessoas ali do Antigo Testamento, se elas tivessem presenciado aquilo que eles estavam vivendo, elas ficariam provavelmente assim maravilhadas, porque como eu disse, naquela época o Espírito Santo ele vinha e ia embora. Agora não mais, ele vem e permanece para sempre. E o que isso significa para mim? O que isso significa para você de maneira prática? É que nós temos Deus 100% conosco, amém? Deus está 100% em todo o tempo, na angústia, na tristeza, no momento difícil, no momento em que você está sendo lá tentado, no momento em que às vezes você cede à tentação e acaba pecando. Deus está sempre conosco, mas não para nos julgar, mas não, nesse momento não, o julgamento vai acontecer em outro tempo, mas sim para nos abraçar, para nos acolher. Então Deus faz sempre presente conosco. Nós podemos ver lá em João 14, 18, dizendo, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Nós podemos ver também em João 16, 8, que o próprio Senhor dizendo que Ele está conosco. Ele vai nos ajudar nas nossas limitações, Ele vai nos ajudar nas tentações e no pecado. Nós podemos ver também que o próprio Senhor, Deus, Ele está conosco através da oração. Podemos ver isso lá em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito, diga Espírito, nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora Deus, Ele te ajuda, mesmo naquele momento em que você está assim, travado, parado, naqueles momentos que você não sabe nem como orar, que você só chora. Então Deus está nos ajudando, amém? Então nós temos um Deus que está dentro de nós para nos impulsionar. Impulsionar como? Em alegria, em amor, em paz, em paciência, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio, como está registrado lá em Gálatas capítulo 5. Amém, igreja? Essa é a vontade do Senhor. E um outro aspecto que nós vamos ver também do Espírito Santo, é que o Espírito Santo, além de se fazer presente, agora permanentemente, o Espírito Santo também, ele se faz presente, agora de uma maneira também proporcional. E aí você pode perguntar assim, pastor, como que é isso? Proporcional? Sim. Antes de Pentecostes, nós vamos ver lá em Deuteronômio 16, a pastora Ana trouxe uma palavra aqui sobre dízimo e oferta. Deuteronômio 16, essa festa que eles estavam reunidos, era uma festa que aconteceu logo na sequência da Páscoa. Então era comum eles estarem reunidos. E eles estavam ali reunidos com um propósito de festejarem também, mas obedecendo a palavra de Deus. Mas em Deuteronômio 16 diz assim: celebre então a festa das semanas do Senhor ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Então essa festa era a festa da semana, que eles estavam ali reunidos. Era uma festa que eles agradeciam por aquilo que Deus já havia feito, e nós somos gratos, amém? Mas era uma festa também em que eles já promoviam o futuro. E é tão interessante que no versículo 16, em Deuteronômio, diz que eles não deveriam comparecer de mãos vazias diante do Senhor. E no versículo seguinte, que é o versículo 17, diz que cada um deveria comparecer diante do Senhor com aquilo que já tinha recebido. Então essa era a festa que eles estavam ali antes do Pentecostes ser derramado sobre eles. Meus irmãos, tudo que nós precisamos fazer, como foi ministrado aqui, guarde essa palavra no seu coração. Deus, Ele não está te pedindo nada do que Ele já não tenha te dado.
tudo o que Deus nos pede é o que Ele já nos deu. Amém? Então Deus, Ele não vai te pedir algo que é impossível. Ele vai te pedir algo que você já recebeu dEle. Amém? Então algo que Deus tem colocado no seu coração, não tenha medo. Não tenha medo. Então é algo que? Proporcional. Eles estavam reunidos naquela festa e Deus fala: olha, não compareça de mãos vazias. Entregue daquilo que você já recebeu. E aí quando nós olhamos e vamos ver, por exemplo, essa proporção, onde que nós vamos ver isso na igreja do futuro? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 4 ao 8, diz assim: assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem um dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer língua, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui nós vemos o que? A proporção. Até mesmo o Espírito Santo, que é derramado sobre nós, sobre a igreja, nós vemos que é dado a cada um. Então aqui nós vamos ver uma família conectada pelo mesmo Espírito, aqui no versículo de número 5. Nós recebemos, mas cada uma pessoa, ela recebe um dom. São dons que Deus distribui à igreja, cada um na sua proporção. Amém? Então o seu dom, ele é importante. Na proporção que Deus tem entregado para você, Paulo, ele está dizendo que é importante que um corpo ele precisa estar com todos os seus membros, os seus órgãos conectados. Um corpo é importante. E se nós formos olhar aqui, nós vamos ver que para nós usarmos isso de acordo com a fé, no versículo 6, é de acordo com a nossa maturidade espiritual. Porque se nós não tivermos essa maturidade, nós achamos que nós não temos serventia, nós achamos que outro pode fazer a nossa parte. Por um acaso, a mão esquerda, ela pode fazer o papel do pé. Por um acaso, a orelha pode fazer o papel dos olhos. Então, cada um tem a sua serventia, amém, queridos? Dentro da sua proporção. O Espírito Santo não foi nos dado dessa mesma maneira. Então, um corpo para funcionar corretamente, todos precisam estar o quê? Ajustados, colaborando, num só propósito. E se nós formos pensar de maneira mecânica, é como se fosse uma grande engrenagem girando. Se uma engrenagem faltar, vai começar a não funcionar. Se uma engrenagem quebra por um tempo, ela até continua girando, mas daqui a pouco começa a ter um desgaste maior. Então você foi plantado aqui, querido amoroso, com um propósito. Deus estabeleceu algo profético para essa igreja aqui no centro da cidade, amém? E você faz parte dessa história. E Deus quer te usar ainda mais, amém, queridos? E isso tem um significado para mim e para você. E Paulo então ele coloca, olha, se é para doar, se é para ensinar, se é para ser mestre, se é para ser um professor, se é para ser um encorajador, se é para ser um líder, se é para ser um ajudante, que você faça. Sabe, o Senhor entregou na proporção da sua capacidade. E às vezes você está inserido aqui nessa igreja, e você às vezes ainda não está totalmente conectado para servir. Você às vezes tem vindo aqui, tem participado, mas o Senhor não nos chamou para ser igreja simplesmente para nós participarmos. Igreja não é isso, vai muito além. Eu quero te convidar, se você tem participado aqui dessa igreja no setor centro, se você não está entregando os seus dons, as suas habilidades em prol do reino, a procurar o pastor Douglas e a pastora Deise ainda essa semana e falar, olha pastor, eu sou bom nisso, eu sei desenhar, eu sei colorir, eu sou bom em dar aula, eu sei plantar bananeira, eu sei dar cambalhota, eu não sei, irmãos, amém? Mas coloque aquilo, a habilidade que Deus tem dado para você em prol do reino. E aí nós vamos
avançar ainda mais como igreja, amém? Foi lá naquela igreja. Aquela igreja, ela foi projetada porque as pessoas colocaram os seus dons, os seus talentos e foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, amém? O Espírito Santo habita em você, amém? Ele já te capacitou, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? O Espírito Santo já te capacitou. Então chegou o tempo, Igreja Batista do Amor, do setor centro, de nós avançarmos ainda mais, amém? Quantos creem? Quantos creem? Você crê que o Senhor quer te usar ainda mais? Você crê que o Senhor pode e vai te usar ainda mais? Ah, querido, então em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Agora faz assim, ó. Faz assim, ó. Agora deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo. Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito Santo. Nós cantamos aqui nessa noite que sabe que o inferno ele não pode prevalecer. Nós cantamos que, sabe, o Coliseu, ele não parou a igreja. Nós cantamos aqui e não vai parar, amém? Não vai parar. Deus e você, sabe, nada vai te parar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e peça o Espírito Santo. Às vezes tem tempos, tem dias que você não ora e não sente ali, sabe, a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Porque é uma diferença entre o Espírito Santo fazer morada em você e ele manifestar na sua vida. Esse é um momento de nós como igreja orarmos. Esse é um momento como igreja de nós declararmos, sabe, que o Espírito Santo nos capacita. Então feche os seus olhos, querido, e peça o Espírito Santo para ministrar no seu coração. A Igreja Batista do Amor é uma igreja viva. É uma igreja que tem o Espírito Santo. E chegou o tempo de nós avançarmos, chegou o tempo de crescer, de multiplicar. E tudo que tem vida no reino de Deus cresce e multiplica, e assim será na sua vida em nome de Jesus. Nós estamos vivendo profeticamente como igreja o ano da bênção. E as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua finança. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua empresa. As bênçãos do Senhor estão sobre ti em nome de Jesus. Simplesmente creia no poder e da manifestação do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.